No vídeo de hoje você vai aprender a como criar listas em Python e utilizar os métodos de lista para tornar o seu código ainda mais poderoso. Então, se você gosta de conteúdos como este por aqui, eu já recomendo que você deixe o seu like para você não esquecer. E ainda deixando o like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e o YouTube entende isso e começa a recomendar mais vídeos meus para você. Não deixou o like? Então agora vamos para o vídeo. Bom, em Python, para criar uma lista, a gente tem que declarar o nome, né, da lista, né? Eu vou colocar aqui carrinho, tá? Eu vou simular um carrinho de compras. E aqui eu coloco sinal de igual, né? Como a gente inicia as variáveis em Python. E coloco um colchetes, que vai indicar que essa variável aqui é do tipo lista, que armazena mais de um item, né? E aqui eu posso ter vários itens, frutas, legumes, posso ter refrigerante, né? Eu posso preencher a minha lista manualmente, tá? Posso ter um número, né? Vamos supor que indique quanto que é a minha compra, tá? Posso ter valores booleanos, né? Por exemplo, se eu comprei mesmo, que é true, né? Verdadeiro. Então, essa é a minha lista que eu acabei de adicionar manualmente, tá? Se eu printar aqui o, o nome da minha lista, a gente vai ter os itens que a gente tem dentro dela, que são esses aqui. Beleza. Só que como que funcionaria se eu quisesse adicionar, né, a uma lista sem ser manualmente, né? De forma dinâmica. Então eu posso criar uma outra lista aqui para demonstrar, vazia. Ela vai iniciar vazia. E aí, para a gente adicionar nessa lista, né, eu tenho que chamar o nome dela e a função que a gente usa para isso, normalmente, tem outras também, mas a que a gente usa normalmente é o append. Tá? Então a gente pode utilizar para adicionar itens, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui item 1 nessa lista. Então, eu vou printar a lista antes, né? E vou printar a nossa lista depois de ter adicionado aí dinamicamente nela. Tá? Então, se a gente verificar aqui, ó, eu vejo que no início a minha lista é vazia, porque eu iniciei ela vazia. Então, só tem o colchetes vazio. E depois eu adicionei o item 1 nela, dinamicamente, sem precisar fazer isso manualmente no início. Tá? Então eu posso criar uma lista em Python vazia e depois adicionar ela dinamicamente aí com a função append. Só que temos um problema. Se eu quiser passar mais de um item aqui, eu não consigo. Ó, pode ver que se eu rodar o código, ele vai dar erro. Tá? Então, para resolver isso, ou a gente utiliza vários appends, tá? Para adicionar mais de um item, o que não é recomendável, né? Mas funciona. Tá? Então, se a gente fazer isso ó, com vários appends, ele funciona. Tá? Um embaixo do outro aqui, ele vai funcionar. Só não funciona se você colocar a vírgula, né? Colocar diversos valores em uma única função de adicionar, né? Ou a gente teria uma outra forma também. Qual que seria essa outra forma? A gente poderia criar um loop, né? Um for a cada item, né? Em, em lista, tá? A gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar na lista, né? Na verdade, vamos percorrer a lista de carrinho que já está cheia, tá? Então, para cada item carrinho, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a lista que está vazia, né? E vamos adicionar o quê? O item. Por que o item? Porque o item está representando a lista de carrinhos. E a lista de carrinhos, ela está com os itens que eu quero adicionar na lista que está vazia. Então, eu estou dizendo aqui, olha, passa pela lista que está cheia, né? Que tem itens, e pega cada um item desses e adiciona na minha lista que está vazia. É isso que eu estou dizendo, né? Então, se eu imprimir aqui no final, né, a minha lista que antes estava vazia, ela vai estar com novos itens. Olha que bacana aqui, ó, tá? Porque eu peguei desta lista aqui, ó, que já estava cheia. Essa seria uma outra solução. E beleza, se eu quiser, vamos supor, limpar uma lista depois de ter criado ela.
como que eu faço, né? Para todos os itens. Eu vou chamar aqui, ó, carrinho.clear, tá? Esse clear, ele vai limpar tudo que está dentro da lista. Então, se eu chamar minha lista de carrinho depois disso, antes eu vou chamar aqui também, para a gente verificar, né, que ela realmente estava cheia antes, né, de itens. Ó, então, antes ela tem itens e depois ela fica vazia, porque eu chamei a função clear, que limpa, né, todos os itens da lista. E eu teria outros métodos também da lista. Para verificar os métodos da lista, a gente pode chamar a variável de lista, né, que a gente declarou. Antes a gente chama o dir, depois carrinho, que é a variável que tem a nossa lista, né, que é do tipo lista. E a gente coloca um print aqui, né, para imprimir. E a gente vai verificar agora quais são os métodos da lista, né, que a gente pode utilizar. Os mais utilizados são esses aqui, ó, o append, que eu já mostrei, o clear, tá? Eu vou mostrar esses outros aqui agora. Tá? Eu vou até copiar aqui. Vou copiar. Vou colocar dentro de um comentário aqui, tá? Para ficar melhor pra gente. Pronto. Então, esses itens que faltam pra gente verificar, ok? Então, esse copy aí, como que ele funciona? Ele seria a cópia de uma lista, né? Você vai copiar uma lista e vai passar para outra. Basicamente é isso. Por exemplo, se eu criar uma nova lista aqui, né? E basicamente dizer o seguinte: olha, eu quero copiar, né? De carrinho, né? Na verdade aqui, ó, carrinho.copy. Aí basicamente, se eu salvar aqui e imprimir essa minha nova lista, ela também vai ter os mesmos itens que eu tenho, né? Na lista anterior, que é de carrinhos. Olha aí que bacana, viu? Então eu copiei o que estava nessa lista para basicamente essa nova lista aqui. Então é isso que funciona a função copy. Ela copia uma lista para outra. Tá? Então vamos ver outra função, que seria o count. Para que serve o count? Ele serve para identificar coisas que se repetem dentro de uma lista. Então ele vai pegar, por exemplo, quantas vezes, eu vou até colocar aqui mais uma vez frutas para mostrar para vocês. Quantas vezes a palavra fruta se repete aqui? São duas, né? Então é para isso que a gente usa o count, para verificar quantos itens se repetem em uma lista. Então se a gente vir aqui, ó, print carrinho, né? Ponto count. Aí aqui dentro de parênteses do count a gente coloca o valor que a gente quer verificar quantas vezes se repete. Eu quero verificar frutas. Então se a gente executar o código, ele vai nos retornar que é duas vezes que se repete a palavra frutas, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Se a gente colocar legumes, é uma vez só. Uma vez só que se repete, porque só tem uma palavra, né? Aqui na lista. Então, basicamente, é para isso que serve a função count, tá? A extend, ela seria uma forma de adicionar itens à lista também. Vou chamar o extend aqui, a gente tem que passar um colchetes, tá? Para adicionar um novo item. A gente printar a nossa lista de carrinho, né? A gente adiciona esse item também. Então, você pode ver que ele vai lá para o final da lista, o item 1. Detalhe que tem que colocar o colchetes dentro de parênteses na função extend, tá? Senão ele não vai funcionar. Ele basicamente adiciona mais um item à lista, só que ao final da lista, tá? Fora isso, eu também teria a função index. Para que serve a função index? Para a gente localizar onde está determinado item. Vamos supor que você tem uma lista enorme e você não quer ficar contando aí para saber qual que é o índice de determinado item. Então aí você utiliza a função index, tá? Aí você vai passar qual que é o item que você deseja saber o índice. No meu caso, eu quero saber o refrigerante, tá? Então, se a gente executar isso aí, ele vai nos retornar o índice do refrigerante, que é 3, né? Se a gente contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele está no índice 3 do Python. Tá? Beleza. E a função insert, tá?
A função insert, ela também serve para adicionar, como o próprio nome sugere, né? Se eu adicionar um novo item e printar aqui o carrinho, vamos ver se funciona. Olha, deu um erro. Deixa eu confirmar aqui o que seria. Ele precisa de 2 argumentos. Tá? Então, basicamente, esse insert, eu acredito que ele vai sobrepor um valor que já está na lista. Então, se eu colocar frutas aqui e depois novo item, vamos ver o que acontece. Não deu certo. Vamos tentar de outra forma, então. Eu vou colocar um índice, né? E depois vou adicionar um item. Vamos verificar se vai. Agora foi, ó. Tá vendo? Esse insert ele funciona da seguinte maneira: você passa o índice de onde você deseja inserir esse item e depois passa o item que você deseja inserir, tá? No meu caso eu inseri aqui, ó, no índice primeiro aqui, esse novo item. Então pode ver que ele colocou no índice 1 e afastou o frutas para o próximo índice, que é o índice 2, tá? É basicamente isso que o insert faz. Fora isso, a gente teria o pop. Para que serve o pop? É para excluir algum determinado valor da nossa lista. Tá? Então, se a gente usar o pop, a gente repara que falta um item na nossa lista, que é o true. O pop ele sempre exclui o último índice da lista, tá? O último item que está na lista, que foi o true. Se a gente executar novamente, ele vai apagar o 50. No caso, ele só apagou o true, porque ele só exclui o último item da lista. Depois do pop teria o remove, né? Ponto remove. E esse remove a gente pode passar, né? Deixa eu até verificar aqui. Pode passar o que a gente quer remover. No caso, eu quero remover os legumes da minha lista. Então, se a gente imprimir aqui, ele vai excluir o item da lista, que é o legumes, né? Então, o remove eu tenho que passar qual que é o item que eu quero remover da minha lista. Tá? Basicamente é isso, e ele exclui pra gente, ó. Tá vendo? Não tem mais legumes na lista. Fora essa opção, teria o reverse. Para que serve o reverse? Vamos supor que eu tenho uma lista de números, tá? Que ela está ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se eu usar o reverse nessa lista, tá? O que acontece? Ele vai reverter esses números. O 6 vai vir aqui para o início, né? E vai ficar tudo desordenado. Então, se a gente printar agora e usar o reverse, tá? Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu salvar. Ó, ele não tá reconhecendo, tá? Mas o reverse ele serve para isso, para reverter os itens da lista. Eu posso utilizar o sort, né? Na lista, o sort, né? Lista, basicamente para sortear os números. Tá? Tem que ser dessa forma aqui. Deixa eu confirmar que se vai dar certo. Não deu certo. Tem que ser dessa forma aqui, pessoal. Lista.sort. E depois vamos printar aqui a lista, tá? Para verificar se deu certo. Ó, então sorteei, ele já está com a ordem, né? Se eu printar aqui, vir aqui passar um reverse, né? Ele vai desordenar a nossa lista. Tá? Então, basicamente, ó, embaixo ele desordena a lista, né? Ao invés do 6 estar no final, que deveria, o 6 está no início. Então, esse reverse ele bagunça a nossa lista, né? E o sort ele organiza novamente. Basicamente é isso. E bom, pessoal, esses são os métodos de lista. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Comentar aí, né? Qual função você achou mais interessante em Python, se você já sabia dessas funções ou não. Então eu agradeço a todos que assistiram aí. Eu vou ficando por aqui e até os próximos